Hoje eu vou trazer para vocês a versão original de alguns contos de fadas muito famosos, que são bem mais pesados e normalmente não tem o final feliz que a Disney mostra pra gente. Sobre o conto da Branca de Neve, pelo que eu vi, ninguém sabe exatamente qual seria a origem da história. Ao que parece, a estrutura da história, ou algo parecido com a estrutura da Branca de Neve, apareceu pela primeira vez no Pentamerão, onde o Basile, que seria o autor desse livro, foi um aristocrata e poeta italiano que tinha um imenso respeito pelas histórias da sua terra natal, e a história dele, chamada A Jovem Escrava, ou Young Slave, pelo que eu vi em inglês, demonstra muito dos tropos literários que desde então se tornaram o padrão das histórias tipo a Branca de Neve. De toda forma, a história foi publicada pelos famosos irmãos alemães Jacob e Wilhelm Grimm. Eu não tenho certeza, mas muito provavelmente eles devem ter mexido na história, já que muitas delas eles recolheram e juntaram para o seu livro infantil. A história original se chama Sneeuwwitchen, que é em alemão, né? Que traduzindo seria basicamente Branca de Neve também. Eles contam da seguinte forma: era uma vez no meio do inverno, quando os flocos de neve caíam como penas do céu, uma rainha sentou-se com uma costura em uma janela, e a moldura da janela era feita de preto ébano. Enquanto ela costurava e olhava pela janela na neve, ela espetou o seu dedo com uma agulha e 3 gotas de sangue caíram na neve. E o vermelho parecia muito bonito sobre aquela neve branca, e ela pensou consigo mesma: e se eu tivesse uma criança branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como a madeira da moldura da janela? Pouco depois ela teve uma filha pequena, que era branca como a neve e vermelha como o sangue, e seu cabelo era de preto ébano. E ela foi, portanto, chamada de Pequena Branca como a Neve, ou Branca de Neve. E quando a criança nasceu, a sua mãe morreu. Depois de um ano, o rei tomou para si uma outra esposa. Ela era uma mulher muito bonita, mas muito orgulhosa e arrogante, e não podia suportar que alguém pudesse superar em beleza. Ela tinha um espelho maravilhoso, e quando ela ficava na frente dele, ela olhava para si mesma e nele ela repetia: espelho, espelho na parede, quem nesta terra é o mais justo de todos? O espelho respondeu: tu, ó rainha, é a mais bela e mais justa de todas. Então ela ficou muito satisfeita, pois sabia que o espelho falava a verdade. Mas a Branca de Neve foi crescendo e ficou cada vez mais bonita. Quando ela tinha 7 anos, ela era tão linda quanto o dia, e mais bonita que a própria rainha. E uma vez, quando a rainha perguntou ao espelho: espelho, espelho, espelho na parede, quem nesta terra é a mais justa e mais bonita de todas? Ele então respondeu: ó rainha, tu é a mais bela de todos que estão aqui, mas a mais bonita ainda seria a Branca de Neve. Então a rainha ficou chocada e ficou amarela e verde com inveja. A partir daquele momento, sempre que ela olhava para a Branca de Neve, seu coração batia forte em seu peito. Ela odiava muito essa garota. A inveja e o orgulho dela cresceram cada vez mais em seu coração, como se fosse uma erva daninha, de modo que ela não tinha paz nem dia e nem de noite. Ela ligou então para um caçador e disse: leve essa criança até a floresta, eu não quero mais vê-la de jeito nenhum. Mate-a e traga para mim o seu pulmão e o seu fígado como um símbolo da sua tarefa cumprida. O caçador então obedeceu e levou embora a criança para a floresta que tinha ali perto, mas quando ele sacou a faca e estava pronto para perfurar o coração da inocente Branca de Neve, ela começou a chorar e disse que ela sumiria dali, ele nunca mais a veria novamente se a deixasse fugir. E o caçador aceitou a proposta. Depois de vagar pela floresta por horas, a Branca de Neve descobre uma pequena cabana pertencente a um grupo de 7 anões, que por curiosidade nessa versão não tem nomes. Bem, como não havia ninguém em casa, ela entrou lá dentro, fez alguma refeição, bebeu um pouco de água ou de vinho e depois foi testar todas as camas. Quando ela finalmente chegou na última cama, viu que era confortável, se deitou nela e dormiu. Quando os anões voltaram para casa, eles perceberam que tinha alguém lá dentro, que não era nenhum deles, obviamente, então pensaram que seria um ladrão. Eles começaram então a rodar por toda a casa freneticamente, e quando eles subiram as escadas, descobriram a Branca de Neve ali adormecida. Ela acorda então e explica sobre tudo o que tinha acontecido, que sua madrasta tinha tentado matá-la. Os anões então ficam com pena dela e deixam ela ficar com eles em troca de um emprego de empregada doméstica, e falaram para ela tomar muito cuidado e não deixar ninguém entrar em casa enquanto eles estivessem fora trabalhando nas montanhas. E a Branca de Neve então foi crescendo, crescendo e crescendo e se tornando cada vez mais e mais bonita. Enquanto isso, a rainha, que acreditava ter se livrado dela, resolveu finalmente perguntar de novo para o espelho: espelho, espelho na parede, quem agora é a mais bela de todas? O espelho então diz que seria a Branca de Neve, e diz que ela, além de ser muito bonita, agora estaria escondida na casa dos anões. A rainha então fica muito furiosa e decide matar ela mesma, a Branca de Neve. Primeiro, ela aparece na casa dos anões, disfarçada de um velho mascate, e oferece para a Branca de Neve um carpete colorido e sedoso de presente. Nisso a rainha amarra ela com tanta força que a Branca de Neve desmaia, só que os anões retornam bem a tempo de salvar a Branca de Neve, afrouxando todas as amarras.
Em seguida, a rainha se veste de vendedora de pentes e convence a Branca de Neve a levar um presente para casa. Ela acaricia o cabelo da Branca de Neve com um pente envenenado. A menina então é dominada pelo veneno do pente, mas é novamente reanimada pelos anões quando eles retiram o pente de seu cabelo. Só que então, finalmente um dia, a rainha se disfarça de uma esposa de um fazendeiro e oferece para a Branca de Neve uma maçã envenenada. De primeira, a Branca de Neve rejeita, só que então a rainha corta a maçã no meio e come a metade limpa, sem veneno, na frente da Branca de Neve, para mostrar que estava tudo bem. Então a Branca de Neve dá uma mordida em outra metade da maçã e entra em coma, fazendo com que a rainha pense que ela tinha finalmente vencido. Dessa vez, os anões não conseguem revivê-la e pensam que a rainha finalmente conseguiu matá-la. Então colocam ela dentro de um caixão de vidro, para fazer meio que um funeral para ela e deixam no meio da floresta, o que já é bastante esquisito, mas vai ficar mais ainda. No dia seguinte, um príncipe se depara com a Branca de Neve aparentemente morta ali no meio da floresta, deitada no seu caixão de vidro durante uma viagem que ele fazia. Bem, depois de ouvir a sua história contada pelos 7 anões, o príncipe tem a permissão de levar a Branca de Neve para o seu local de descanso no castelo de seu pai. De repente, enquanto a Branca de Neve estava sendo transportada, um dos servos do príncipe tropeça e perde o equilíbrio. Isso faz com que saia um pedaço de maçã envenenada da garganta da Branca de Neve, o que acaba revivendo ela. Bem, só que tem uma outra versão que é um pouco mais bizarra. Diz ela, pelo menos na versão de 1812, que o príncipe ficou tão obcecado, tão apaixonado pela morta, entre aspas, Branca de Neve ali, que ele carrega o caixão dela pra todo lugar. Até que em um momento, um dos servos fica extremamente furioso, tira a Branca de Neve do caixão e bate nas costas dela, fazendo com que um pedaço de maçã saia de sua garganta. Bem, de todo jeito, o príncipe fica muito feliz com esse milagre e declara o seu amor pela agora viva Branca de Neve, que acaba ficando muito surpresa de encontrá-lo cara a cara, né? Porque basicamente ela estava até agora morta. Bem, de toda forma, ela aceita ali a proposta de casamento e o príncipe convida todos os pais para o casamento, exceto a madrasta da Branca de Neve. Bem, a rainha, acreditando que finalmente tinha se livrado da Branca de Neve, pergunta novamente ao seu espelho mágico quem seria a mais bela do país. O espelho diz que é uma noiva de um príncipe, que é ainda mais bela que a própria rainha. Bem, ela então decide visitar esse casamento para ver o que estava acontecendo e investigar quem seria essa tal noiva. Bem, ao chegar, a rainha fica congelada de raiva e medo ao descobrir que a noiva do príncipe é sua enteada, a própria Branca de Neve. A furiosa rainha tenta semear o caos e tenta matar ela novamente, mas o príncipe percebe a ameaça para a Branca de Neve e quando descobre a verdade por meio da sua noiva, ele, como punição pela tentativa de assassinato da Branca, o príncipe ordena que a rainha use um par de chinelos de ferro em brasas e dance com eles até cair morta. Com a rainha finalmente derrotada e morta, o casamento da Branca de Neve e com o príncipe continua pacificamente. Bem, A Pequena Sereia foi escrita pelo Hans Christian Andersen, e por curiosidade, foi ele que escreveu também o conto Patinho Feio, que é bem famoso também. Bem, A Pequena Sereia foi publicado originalmente em 1837 como parte de uma coleção de contos de fadas para crianças, e ele acontece da seguinte forma. A Pequena Sereia, que não tem nome, por ser a mais nova das princesas, ela é mostrada no texto como sendo a mais graciosa, a mais bela entre as suas irmãs. Ela vive em um reino subaquático com seu pai, que é o Rei dos Mares. Tem também a sua avó e suas 5 irmãs mais velhas, cada uma delas com um ano de diferença. Quando uma dessas sereias atinge os 15 anos, é permitido para ela que ela vá nadar até a superfície. E à medida que as irmãs vão crescendo, cada uma delas vai visitando a superfície em cada ano. Quando uma delas regressa e conta para suas irmãs as suas aventuras, a curiosidade da pequena sereia sobre o mundo dos humanos cresce cada vez mais. Quando a vez da pequena sereia chega, ela avista um príncipe num barco enquanto se aventurava na superfície e se apaixona. Uma tempestade aparece, a pequena sereia salva o príncipe de se afogar e leva ele inconscientemente até a costa, perto de um templo, e espera até que uma jovem do templo o encontre. E o príncipe nem vê a pequena sereia. A pequena sereia pergunta para sua avó a diferença entre os humanos e o resto dos seres do seu reino. Então ela explica que os humanos têm a vida muito mais curta, mas quando uma sereia morre, ela se transforma em uma espuma do mar e acaba por desaparecer, enquanto os humanos têm uma alma eterna, que mesmo depois de mortos continua a viver no céu. A pequena sereia então deseja por uma alma eterna e o amor do príncipe, então ela vai ter com a bruxa do mar, que lhe oferece uma opção. Em troca da sua voz, a bruxa daria uma poção para ela que ela criaria pernas
filhas humanas, e com isso ela poderia viver no plano terreno, ou melhor, poderia viver na Terra. A Bruxa do Mar avisa que uma vez que ela se torne humana, nunca mais ela poderia voltar ao oceano, e que ao beber a poção, ela irá se sentir como se tivesse 1000 espadas atravessando o seu corpo. Mas quando ela se recuperasse, ela iria ter um par de pernas capazes de dançar como nenhum outro humano. No entanto, sempre sentiria como se tivesse várias espadas espetando os seus pés. Além disso, ela iria apenas conseguir uma alma se encontrasse o beijo do seu amor verdadeiro, e se o príncipe também a amasse e casasse com ela. Se isso não acontecesse, na primeira madrugada do casamento do príncipe com outra mulher, a pequena sereia morreria com o coração despedaçado e se desintegraria com uma espuma. A pequena sereia bebe a poção e se encontra com o príncipe, que se sente muito atraído por ela, por causa da sua beleza e da sua graça, mesmo ela sendo muda. E sabendo que o príncipe adora ver ela dançando, ela sim faz, mesmo sentindo uma dor imensa com isso. Quando o pai do príncipe pede para que ele se case com a filha do rei vizinho, o príncipe diz para a pequena sereia que não se casaria com essa filha porque na verdade ele estava apaixonado pela jovem do templo, acreditando ele que foi ela quem o salvou. E o pior de tudo é que essa jovem do templo na verdade é a filha do rei vizinho, que na verdade foi enviada para o templo para ser educada. E descobrindo que as duas eram a mesma, o príncipe aceita o casamento e ele é anunciado. Os dois se casam. A pequena sereia fica de coração partido. Ela fica desesperada e desiste de tudo, porque ela acredita que apenas a morte é esperável. Mas antes da madrugada, suas irmãs aparecem com uma faca de prata que a Bruxa do Mar deu para elas em troca dos seus longos cabelos. Se a pequena sereia atacasse o príncipe com essa faca e deixasse o sangue dele escorrer sobre seus pés, ela voltaria a ser uma sereia e seu sofrimento acabaria. Só que a pequena sereia não tem coragem de matar o príncipe enquanto ele dormia ali do lado da sua esposa. Ao chegar à madrugada, ela atira-se para o mar. O seu corpo transforma-se em espuma, só que ao invés de desaparecer, acaba se tornando um tipo de fada, uma filha do ar. Os outros espíritos contam para ela que ela teria se tornado um tipo de fada por causa do seu empenho em ter uma vida eterna. James Orchard de Halliwell Phillips foi o escritor que publicou primeiro essa história, e originalmente ela acontece assim. Era uma vez uma velha porquinha que tinha 3 filhos, só que ela não tinha como alimentar eles, então quando eles tiveram idade suficiente, ele enviou eles em busca de uma grande fortuna. O primeiro era muito preguiçoso, ele não queria trabalhar e construiu a sua casa de palha. O segundo trabalhou um pouco mais, mas também era muito preguiçoso, e ele construiu uma casa de gravetos. Depois, cantaram e dançaram e brincaram juntos o resto do dia. O terceiro porquinho trabalhou duro o dia todo e construiu uma casa de tijolos. É uma casa robusta, completa, com uma bela lareira e chaminé. Parecia que poderia suportar os ventos mais fortes. Bem, no dia seguinte, um lobo passou pela região onde moravam os 3 porquinhos. Ele viu a casa de palha e sentiu um cheiro de um porco lá dentro. Ele pensou que o porco daria uma bela refeição, que seria excelente, e sua boca começou a salivar. Então ele bateu na porta e disse: o porquinho, me deixa entrar, me deixa entrar. Mas o porquinho viu as grandes patas de lobo pelo buraco da fechadura e respondeu: não, não, não. Então o lobo mostrou os dentes e disse: então eu vou bufar e vou assoprar e sua casa vai explodir. Então ele bufou e derrubou a casa. O lobo abriu bem a boca e mordeu com toda a força que pôde, mas o primeiro porquinho escapou e fugiu para se esconder com o segundo porquinho. O lobo continuou pela região e passou pela segunda casa feita de paus. Ele viu a casa e sentiu um cheiro de porco lá dentro e sua boca começou a salivar ao pensar no excelente jantar que ele faria. Ele de novo gritou para o porquinho deixar ele entrar, mas é claro que eles não deixaram. Então o lobo disse que iria bufar e explodir a casa de gravetos. Ele realmente fez isso. O lobo era ganancioso e tentou pegar os 2 porcos de uma vez só, mas ele era tão ganancioso que não conseguiu pegar nenhum, e os 2 conseguiram fugir para a casa do terceiro porquinho. Quando o lobo alcançou essa casa, os 3 ficaram muito assustados. Sabiam que o lobo queria muito devorá-lo. Ele estava há dias sem comer e ele esperaria o quanto fosse possível para devorar esses 3 que estavam lá dentro. Então o lobo bateu na porta e disse para que eles deixassem ele entrar. É claro que eles não deixaram novamente. Então o lobo mostrou os dentes e disse que queria bufar e assoprar e explodir a casa deles. Bem, dessa vez ele bufou, mas nada aconteceu. Por fim ele estava tão sem fôlego que ele não conseguia bufar e nem falar o suficiente. Então ele parou e descansou e pensou um pouco. O lobo dançou de raiva e jurou que desceria pela chaminé e comeria todos os porquinhos lá dentro. Mas enquanto ele subia o telhado, o porquinho, que era o terceiro, o dono da casa ali, acendeu uma fogueira, colocou uma grande panela cheia de água fervente, e no momento que o lobo desceu pela chaminé, o porquinho tirou a tampa, o lobo caiu lá dentro e morreu na água escaldante. Bem, acontece que os porquinhos teriam jantar aquela noite, e seria o próprio lobo.
A Cinderela tem várias versões da história pelo mundo, provavelmente a mais antiga é da China. Entretanto, a história que conhecemos é baseada na história da gata borralheira. Ela foi tornada muito conhecida por causa dos irmãos Grimm. Eles contam da seguinte forma: era uma vez um homem rico cuja esposa estava doente, e quando sentiu que o seu fim se aproximava, chamou sua única filha para se aproximar de sua cama e disse: querida criança, seja piedosa e boa, e Deus sempre cuidará de você. Você e eu olharei para você desde o céu, e eu estarei com você. Então ela fechou os olhos e expirou. A donzela ia todos os dias ao túmulo da mãe e chorava, e era sempre piedosa e boa. Quando chegou o inverno, a neve cobriu o túmulo com uma cobertura branca, e quando o sol apareceu no início da primavera e o derreteu, o homem tomou para si outra esposa. A nova esposa trouxe 2 filhas para casa, e elas eram lindas, só que por dentro eram muito feias. Então começaram tempos ruins para a pobre enteada. A criatura estúpida vai se sentar na mesma sala que nós, disseram elas. Aqueles que comem comida devem merecê-la. Por que daríamos ela para uma empregada de cozinha? Tiraram elas também os lindos vestidos e vestiram ela com uma túnica cinzenta e deram sapatos de madeira para calçar. E sempre ficavam rindo de tudo o que ela fazia. E falaram para que ela ficasse na cozinha. Lá era obrigada a fazer os trabalhos pesados de manhã, de noite, de tarde, enfim, todos os horários. Ela levantava cedo, tirava água, acendia o fogo, cozinhava, lavava. E as suas irmãs faziam o máximo para atormentá-la. Zombavam dela, espalhavam ervilhas e lentilhas nas cinzas e mandavam ela pegar. E durante a noite, quando estava bastante cansada do dia inteiro de trabalho, ela não tinha cama para deitar. Ela era obrigada a descansar na lareira, totalmente entre as cinzas. E como ela sempre parecia empoeirada e suja, deram para ela o nome de Cinderela. Um certo dia, o seu pai foi até uma feira e perguntou às 2 enteadas o que ele deveria trazer para elas. Elas disseram que queriam roupas, pérolas, joias e tudo mais que vocês devem imaginar. Então ele perguntou: mas o que você vai querer, Cinderela? E a Cinderela respondeu: o primeiro galho, pai. O primeiro galho que bater no seu chapéu a caminho de casa. É isso que eu gostaria. Então ele foi lá, comprou para suas enteadas roupas finas, joias, pérolas. No caminho de volta, enquanto cavalgava por uma estrada verde, um galho de aveleira bateu em seu chapéu. E ele parou o seu cavalo, pegou ele e levou para casa. Quando ele chegou em casa, deu as roupas para as enteadas e para Cinderela deu o galho de aveleira. Ela agradeceu e foi correndo para o túmulo de sua mãe. Plantou o galho lá e ficou chorando amargamente pelas saudades que tinha dela. As suas lágrimas caíram e regaram o galho, e dele floresceu e se tornou uma bela árvore. A Cinderela, ao vê-lo, sempre chorava e rezava, e cada vez que um pássaro branco subia na árvore, ela se expressava com algum desejo, e o pássaro lhe trazia exatamente o que ela desejava. Bem, um certo dia, o rei ordenou que ocorresse uma festa durante 3 dias inteiros, e para a qual foram convidadas todas as belas jovens daquele país, para que o filho de um rei pudesse escolher a sua futura esposa. Bem, as 2 enteadas ficaram sabendo da festa, e é claro que foram convidadas a comparecer. Ficaram muito satisfeitas e chamaram a Cinderela e disseram: penteie os cabelos, escove os sapatos e aperte as fivelas. Vamos à festa de casamento no castelo do rei. A Cinderela, ao ouvir isso, não pôde deixar de chorar, pois ela também gostaria muito de ir ao baile, e implorou para a madrasta que ela pudesse ir. O que, sua Cinderela? Disse ela. Com toda a sua poeira e sujeira, você quer ir ao festival? Você não tem vestido nem sapato, você quer dançar, mas como? Mas a Cinderela insistia em perguntar. Por fim, a madrasta disse: eu espalhei um prato cheio de lentilhas nas cinzas. Se você puder pegá-las novamente em 2 horas, você pode ir conosco. Então a donzela foi até a porta dos fundos que dava para o jardim e gritou. Para que as pombas ali ajudassem ela a recolher todas as lentilhas para que desse tempo dela ir ao festival. Bem, várias pombas entraram pela janela da cozinha e ajudaram a Cinderela na sua colheita. E não se passaram nem 1 hora e eles já tinham terminado tudo. A menina levou a tigela para a madrasta e ficou muito contente que daria tempo de ela ir até o festival. Pelo menos, ela pensou que iria para o festival. Mas a madrasta disse: não, Cinderela, você está sem roupa e não sabe dançar, todo mundo só vai rir de você. A Cinderela então começou a chorar, então a madrasta disse: você pode ir conosco se você conseguir tirar 2 tigelas de lentilhas das cinzas para mim em 1 hora. E ela pensou, é claro, que a Cinderela jamais conseguiria fazer isso. A menina então entrou no jardim nas portas dos fundos e pediu de novo a ajuda dos pombos. Várias pombas entraram pela janela da cozinha e ajudaram novamente a Cinderela, e não se passou nem meia hora, eles já haviam terminado. Bem, a menina levou as tigelas para a madrasta e de novo ficou muito feliz e muito contente. Mas a madrasta disse: não adianta, você não vem conosco porque não tem roupa e não sabe dançar, teriam vergonha de você. Com isso, ela deu as costas para Cinderela e saiu correndo com as suas 2 orgulhosas filhas. Agora não havia mais ninguém em casa. A Cinderela foi até o túmulo de sua mãe, debaixo da aveleira,
e gritou: agite e estremeça, pequena árvore, jogue ouro e prata para mim. Então um pássaro jogou para Cinderela um vestido dourado e prateado e chinelos bordados com seda e prata. Ela rapidamente colocou o vestido e foi para o festival. Suas meias irmãs e sua madrasta não a reconheceram. Elas pensaram que ela devia ser uma princesa estrangeira, pois ela estava tão linda no vestido dourado que era irreconhecível. Nunca pensaram que fosse a Cinderela, pois pensaram que ela estava sentada em casa no chão procurando lentilhas nas cinzas. No meio da festa, o príncipe se aproximou da Cinderela, pegou ela pela mão e dançou com ela. Além disso, ele não dançava com mais ninguém, apenas com ela. Ele nunca largava a mão da Cinderela e sempre que alguém vinha e a convidava para dançar, ele dizia: ela é a minha parceira de dança. Ele dançou até a noite e depois quis ir para casa, mas o príncipe disse: eu irei acompanhá-la, pois queria ver aonde pertencia a linda moça. Só que nem deu muito tempo e a Cinderela acabou sumindo dali. O príncipe esperou até que o pai da Cinderela chegasse, então avisou que ela havia sumido. Então o velho pensou: será que pode ser a Cinderela? Ele pediu que trouxessem um machado e uma picareta para que ele pudesse quebrar o caminho onde a tal princesa havia sumido. Mas não havia ninguém lá dentro. Quando chegaram em casa, Cinderela estava deitada nas cinzas, vestida com suas roupas sujas. Do lado dela, o fogo da lareira acabava ardendo. Durante a sua fuga, Cinderela saltou rapidamente para a parte de trás de um pombal e correu para a aveleira. Lá ela tirou todas as suas lindas roupas e as colocou sobre o túmulo, e o pássaro as levou embora novamente. Depois, vestida com o seu avental cinza, ela voltou para casa. No dia seguinte, quando a festa recomeçou, e os pais e as meias irmãs já tinham ido embora, a Cinderela foi até a aveleira e disse: agite e estremeça, pequena árvore, jogue ouro e prata para mim. Então o pássaro jogou no chão de novo um vestido magnífico para Cinderela. E quando ela apareceu no festival com esse vestido, todos ficaram maravilhados com a sua beleza. O príncipe esperou até que ela chegasse, então imediatamente pegou ela pela mão e dançou apenas com ela de novo. Ao anoitecer, ela quis ir embora, mas o príncipe a seguiu, querendo ver qual seria a casa dela. Mas ela fugiu dele e foi para o jardim de trás da casa. Ali havia uma bela árvore alta, na qual pendiam as magníficas peras. Ela subiu nos galhos com a agilidade de um esquilo, e o príncipe não sabia para onde ela tinha ido. O príncipe de novo esperou que o seu pai chegasse e disse que a garota havia desaparecido, ela tinha subido em uma pereira. O pai de novo pensou que poderia ser a Cinderela, então ele trouxe um machado e cortou a árvore, mas ninguém estava lá. Quando chegaram na cozinha, Cinderela novamente estava deitada nas cinzas. Ela havia saltado da pereira para uma outra árvore e levado o seu lindo vestido de volta à aveleira e colocado um vestido cinza. No terceiro dia, quando seus pais e irmãs já haviam ido embora, Cinderela foi novamente até o túmulo de sua mãe e disse para a árvore: agite e estremeça, pequena árvore, jogue ouro e prata para mim. Dessa vez o pombo jogou para ela um vestido ainda mais esplêndido e magnífico do que qualquer outro que ela já tivera. Os chinelos eram feitos de ouro puro. Quando ela chegou no festival com esse vestido, todos ficaram extremamente surpresos e não sabiam o que dizer. O príncipe dançava apenas com ela, e sempre que alguém a convidava perto dele, ele dizia que ela era a parceira de dança. Ao anoitecer, a Cinderela quis ir embora e o príncipe tentou acompanhá-la, mas ela fugiu dele tão rapidamente que ele não conseguiu segui-la. O príncipe, porém, preparou uma armadilha. Ele mandou untar toda a escada com piche. Quando ela desceu as escadas correndo, seu chinelo esquerdo ficou preso no chão. O príncipe pegou esse sapato, ele era pequeno e delicado e de ouro puro. Na manhã seguinte, ele foi até o homem e disse: ninguém será minha esposa exceto essa cujo pé calçar esse sapato de ouro. As duas irmãs ficaram felizes ao ouvirem isso, pois tinham pés bonitos. Com a mãe por perto, a mais velha levou o sapato para o quarto para experimentá-lo. Ela não conseguia colocar o dedão do pé nele, pois o sapato era pequeno demais para ela. Então a sua mãe lhe deu uma faca e disse: corte seu dedo do pé. Quando você for rainha, não precisará mais andar a pé. A menina então cortou o seu dedão e forçou o pé no sapato. Engoliu a dor e foi até o príncipe. Ele a levou em seu cavalo como uma noiva e partiu com ela. Porém, tiveram que passar pela sepultura e ali na veleira estavam sentados dois pombos, que disseram para o príncipe que aquela não era a noiva certa, que o sapato estava apertado, havia sangue no sapato. Então ele olhou para o pé dela e viu que realmente escorria sangue dali. Ele deu meia volta com o cavalo e levou a falsa noiva para casa novamente, dizendo que ela não era certa e que a outra irmã deveria experimentar o sapato.
Essa nova irmã foi para o quarto e enfiou bem os dedos e os pés no sapato, mas o salto era muito grande. Então a sua mãe lhe deu uma faca e disse: corte um pedaço do seu calcanhar. Quando você for rainha, não precisará andar a pé. A menina cortou um pedaço do calcanhar, forçou o pé no sapato, engoliu a dor e foi até o príncipe. E de novo ele foi levando ela, pensando que fosse realmente a sua verdadeira noiva, porém de novo os pombos caguetaram tudo. E olhou para o pé da donzela ao seu lado e viu que tinha sangue escorrendo. E como manchada de vermelho a meia branca, ele tinha certeza de que ela não era sua verdadeira noiva. Então ele deu meia volta e foi para casa novamente. O príncipe perguntou para o homem se não havia outra filha na casa, e ele disse que não, havia apenas a Cinderela, deformada da sua primeira esposa, mas ela não poderia ser a noiva. O príncipe então disse-lhe para que trouxesse a donzela até ele e que ela provasse o sapato, mas a madrasta respondeu que não, ela estava muito suja, ela não poderia ser vista. Mas o príncipe insistiu, eles tiveram que chamar a Cinderela. Ela primeiro lavou as mãos e o rosto e depois se curvou diante do príncipe, que lhe deu um sapato de ouro. Ela sentou-se num banquinho, tirou o pé pesado do sapato de madeira e calçou o chinelo, que lhe serviu perfeitamente. Quando ela se levantou, o príncipe olhou para o seu rosto e a reconheceu dos seus bailes. Ela era a linda garota que havia se disfarçado com ele. A madrasta e as duas irmãs ficaram horrorizadas e se empalideceram de raiva. O príncipe, porém, montou a Cinderela em seu cavalo e partiu com ela. Ao passarem pela veleira dessa vez, os pombos gritaram, confirmando que ela sim era a noiva. Depois de gritarem, os dois pombos voaram e pousaram nos ombros da Cinderela, um à direita e o outro à esquerda, e permaneceram ali sentados. Quando seria realizado o casamento dela com o príncipe, as duas falsas irmãs resolveram aparecer e queriam ganhar um favor da Cinderela e compartilhar da sua sorte. Quando o casal de noivos entrou na igreja, a irmã mais velha caminhou do lado direito e a mais nova do lado esquerdo. Os pombos bicaram os dois olhos de cada uma delas. Depois de saírem da igreja, a mais velha estava do lado esquerdo e a mais nova do lado direito, e os pombos bicaram de novo todos os seus olhos. E assim, por sua maldade e falsidade, as duas foram punidas com cegueira enquanto viveram. Era uma certa vez em uma aldeia uma menina do campo que era a criatura mais linda que já existiu. A sua mãe gostava muito dela e a sua avó adorava ainda mais. Esta boa mulher mandou fazer para ela um chapeuzinho vermelho, que combinava tão bem com a garota que todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, a sua mãe, depois de fazer alguns bolos, disse para ela: vá, minha querida, e veja como está a sua avó, pois ouvi dizer que ela está muito doente. Leve para ela um bolo e este potinho de manteiga. Chapeuzinho Vermelho partiu imediatamente para ir até a sua avó, que morava em uma outra aldeia. Enquanto ela atravessava a floresta, ela encontrou um lobo que teve muita vontade de comê-la. Mas ele não tentou fazer isso ali mesmo porque havia lenhadores pelas redondezas. Ao invés disso, ele perguntou para ela onde ela estava indo, e a pobre criança, que não sabia que era perigoso ficar conversando com o lobo, disse para ela: vou ver minha avó e levar para ela esse bolo e esse potinho de manteiga, porque minha mãe pediu. Ela mora longe? Disse o lobo. Ah, eu digo, respondeu o Chapeuzinho Vermelho. É além daquele moinho que você vê ali, na primeira casa da aldeia. Bem, disse o lobo, eu irei vê-la também. Eu por um lado e você pelo outro. Vamos ver quem chega primeiro. O lobo correu ainda mais rápido que pôde, tomando o caminho mais curto, e a menina fez um desvio, entretendo-se com nozes, correndo atrás de borboletas e colhendo buquês de florzinhas. Não demorou muito para que o lobo chegasse à casa da velha. Ele bateu na porta. Quem está aí? Perguntou a velha. É a sua neta, Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo falsificando a voz. Que trouxe para você um bolo e um pote de manteiga que a sua filha enviou. A boa avó, que estava de cama porque estava um pouco doente, gritou: puxe a bobina, a trava subirá. O lobo puxou a bobina e a porta se abriu, e ele imediatamente caiu sobre a boa mulher e comeu em um momento, pois já fazia mais de 3 dias que ele não comia. Fechou então a porta e deitou-se na cama da avó, esperando a Chapeuzinho Vermelho, que chegou algum tempo depois e bateu na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo. Chapeuzinho Vermelho, ao ouvir a grande voz do lobo, a princípio ficou um pouco com medo, mas acreditou que a sua avó estava resfriada e rouca e respondeu: é a sua neta, Chapeuzinho Vermelho, que lhe trouxe um bolo e um potinho de manteiga que a minha mãe me enviou. O lobo gritou para ela, suavizando a voz ao máximo que pôde: puxe a bobina, a trava subirá. Chapeuzinho Vermelho puxou a bobina e a porta se abriu. O lobo, que se escondia embaixo dos lençóis, disse: coloque o bolo e o potinho de manteiga no banco e venha para a cama comigo. Chapeuzinho Vermelho tirou a roupa e foi para a cama. Ela ficou muito surpresa que a sua avó ficava de camisola e disse para ela: vovó, que braços grandes você tem? É para te abraçar melhor, minha querida. Vovó, que pernas grandes você tem? É para correr melhor, minha filha. Vovó, que orelhas grandes você tem? É para ouvir melhor, minha filha. Vovó, que olhos grandes você tem? Tudo de melhor
para ver, minha filha. Vovó, que dentes grandes você tem. É para te comer melhor, minha filha. E dizendo essas palavras, o lobo malvado caiu sobre o Chapeuzinho, comeu-a e foi embora. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de hypar aí também se possível. E a gente se vê na próxima, hein? Valeu, falou. Tchau.